Hoje, então, eu tô fazendo esse vídeo para a gente corrigir o seu simulado 5, tá bom? Como eu esperava, né, nesse simulado você teve uma nota um pouquinho menor, né? Porque a gente ficou um tempo sem aula, sem conseguir fazer exercício para treinar, mas assim, não tem problema. Vamos corrigir hoje esses exercícios. Aí depois, se precisar, você faz esses exercícios, não tem problema, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui com o exercício 1. Deixa eu mudar aqui. Tá, ele tá falando assim, ó. O fato de uma solução permitir passagem de corrente elétrica nos permite concluir que o soluto A também conduz a corrente elétrica quando puro. B tem todas as suas moléculas ionizadas. C é iônico. D é molecular. E E pode ser iônico ou molecular. Bom, então aqui essa questão você errou porque você colocou só iônico. Você esqueceu daquilo que eu falei, de que ácidos são compostos moleculares e sais e bases são compostos iônicos. E os ácidos, eles se ionizam em água e os sais e as bases se dissociam em água, né? E é isso que permite a passagem de corrente elétrica. Então, pode ser iônico ou molecular. Tá, o trem resolveu passar bem agora, vai ter problema. Bom, a B também se errou, né? Mas tudo bem. Ó, 2. Todos os compostos a seguir, ao serem colocados em água, formam base de arrênios, exceto. Bom, essa questão eu acho melhor de fazer no Jamboard, que aí eu consigo ter mais espaço para fazer ela. Tá. Então, ó, aqui. Ah, eu vou escrever com o texto mesmo. Aqui vocês precisam lembrar que base de arrênios compostos que são aquosa entre a concentração de fermions. Bases de arrênio são compostos que, em solução aquosa, aumentam a concentração de ânions hidróxido. Nesse caso, a alternativa A, como é a reação aqui, né, do sódio sólido? Bom, 2Na mais 2H2O vai virar 2NaOH mais H2, certo? AB, que é o NH3 líquido. NH3 mais H2O, dando NH4OH. Depois, CMgOS tem o MgO mais 2H2O, dando MgOH2 mais H2. E o D é SO3G com mais H2O,
dando H2SO4. Bom, então, aqui eu consegui montar as reaçõezinhas para a gente ver qual que vai formar a base de arrênios. Nesse caso, a gente consegue ver que o que vai formar base de arrênios são todos menos a alternativa D. Então, é a alternativa D, a 2. Deixa eu voltar aqui. É a D. Todos os compostos a seguir a serem colocados em água formam base de arrênios, exceto a D. Bom, então agora vamos voltar aqui para D. Questão 3. Deixa eu ver se está gravando ainda. Está gravando. Nossa, teve o último simulado que eu gravei de correção dos seus exercícios. Eu gravei e aí depois de 10 minutos parou de gravar e fechou a chamada, eu nem percebi. Mas tudo bem. Tá, questão 3. Essa questão 3 você acertou, né? Que bom. Vamos, a 3 e a 4 você acertou, mas vamos corrigir mesmo assim. Só comentar é importante, tá bom? Então, ó, o ácido clorídrico puro é um composto que conduz muito mal a eletricidade. A água pura, H2O, é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem a eletricidade, o que se deve a... Então, o ácido se dissociam em água, né? Então, é a alternativa B. Se dissociam não, se ionizam. Sais e bases se dissociam e ácidos se ionizam. Tá, 4. Questão 4 fala assim: aos frascos A, B e C, contendo soluções aquosas incolores de substâncias diferentes, foram adicionadas gotas de fenolftaleína. Observou-se que só o frasco A passou a apresentar coloração rósea. Identifique a alternativa que indica substâncias que podem estar presentes em B e C. Tá. Aqui, gente, eu acho que é melhor também fazer no Jamboard para eu ter mais espaço para fazer aqui com vocês. Que eu vou escrever ácidos se ionizam. Tá. Vamos fazer essa 4 no Jamboard. Bom, então, ó, a gente vai ter o frasco A, B e C. Antes e depois. O A antes era incolor. Depois ele ficou rosa. O B era incolor. Depois ficou incolor. O C era incolor. Depois que se adicionou a fenolftaleína, continuou incolor. Isso significa que o meu composto B e o meu composto C são ácidos. Enquanto que o meu composto A é uma base. Por quê? A fenolftaleína, em um pH menor do que 8, ela é incolor. Em um pH entre 8 a 10, ela é rosa. E em um pH de 10 a 12, ela fica roxa ou carmim. Então, a única alternativa que corresponde a isso é a B. Aqui, ó, na B a gente tem 2 ácidos, tá? Agora é a questão 5. Vamos ver. Agora é a questão 5. Então, ó, a espécie química
H2S é um gás venenoso incolor formado na putrefação de substâncias orgânicas naturais que contêm o enxofre, sendo responsável pelo cheiro de ovo podre. Queima no ar com chama azul, produzindo SO2 e H2O. É encontrado em pequenas quantidades em algumas águas minerais sulfurosas e sua utilização é restrita a processos de análises químicas. Tá. A. A substância H2S, quando se encontra em solução aquosa, forma um ácido forte. B. O composto SO2 é um ácido básico. C. O composto SO2 reage com água produzindo H2SO3 por ser um óxido ácido. D. O composto SO2 não reage com água. E E. O H2S é um ácido de Arrhenius classificado como hidrácido e oxiácido. Bom, vamos lá então fazer essa aqui. Essa daqui eu também vou precisar de mais espaço. Então, eu vou pro Jamboard. Tá. Então, ó. Aqui a gente tem o H2S. Tá gravando? Tá gravando. Gasoso. Que vai reagir com H2O líquido. E vai formar o HS aquoso mais H+. Esse HS mais H2O vai reagir formando S- mais H+. O H2S é o ácido sulfídrico. Então, a alternativa correta fala que o SO2 mais o H2O vão reagir formando o H2SO3, por isso ele é um óxido ácido. O ácido de Arrhenius, ele libera, só para relembrar, que ali nas alternativas tem, ele libera H+ em solução aquosa. Tá bom? E isso nos leva à alternativa C. Vou marcar aqui, mas eu vou marcar lá do outro lado também. Aqui. Aqui. Pronto. Bom, agora questão 6. É muita questão, cansa. Tá. Quando o solo é excessivamente ácido, agricultores procuram diminuir a acidez por meio da adição de substâncias com propriedades alcalinas. Com essa finalidade, um dos produtos utilizados é o... Tá. A resposta dessa questão é a B, que é o óxido de cálcio, que é um óxido básico. Ok? Nossa, ficou muito ruim. Eu vou tentar, em vez de escrever, digitar. Assim, que é um óxido básico. E as outras alternativas? As outras alternativas, ó. Eu vou escrever aqui embaixo. A e E são sais neutros. Okay? C é sal ácido. Ele forma ácido forte, né, que é o ácido nítrico. E o D
é sal ácido também. Por isso que é a B. Porque para você diminuir a acidez, você precisa ter uma reação de neutralização. Então, você precisa adicionar um composto básico para neutralizar aquele solo e deixar aquele solo com menos acidez. Agora a questão 7. Essa 6 nem precisou fazer no Jamboard, né? Questão 7 fala assim: o anidrido sulfúrico é a denominação do óxido de enxofre que, ao reagir com água, forma o ácido sulfúrico, um dos causadores das chuvas ácidas. Qual deve ser a fórmula molecular desse óxido? Então, ó, aqui ele está falando do trióxido de enxofre, que reage com a água e forma o ácido sulfúrico, H2SO4. Bom, então essa é a alternativa B. Aqui não dá para ver direito, mas aqui é SO3 e aqui é SO2. Por isso que é B. Tá, questão 8. Com base na frase seguinte, a água da chuva em ambientes não poluídos, na ausência de raios e relâmpagos, é ácida devido à dissolução do que dá origem ao ácido. Identifique a alternativa correta. Então, ó, a água da chuva em ambientes não poluídos, na ausência de raios e relâmpagos, é ácida devido à dissolução do CO2, que dá origem ao ácido carbônico, que é a alternativa A. Questão 9. Qual o nome do produto de uso doméstico que contém ácido acético? Vinagre. Lembra que eu até falei, eu não gosto de fazer o V com letra de forma maiúscula. Eu tenho essa mania, eu tô tentando parar. Fazer bonitinho. Vinagre. Então, Giovanni, lembra quando eu falei sobre você gravar os principais ácidos? Quando a gente fala de ácidos e bases, as aplicações deles no cotidiano, então, onde que a gente usa alguns ácidos no cotidiano. Por isso que eu coloquei aqui, precisa estudar mais. O seu objetivo, que é o ITA, é um objetivo muito alto, você precisa estudar muito. Então, aqui você deixou em branco essa 9, sabe? O vinagre, que é o que tem o ácido acético, é um ácido assim, ó, muito manjado já, você precisa saber. Eu já tinha te falado isso. Aí ele fala assim, indique 4 espécies químicas, íons ou moléculas que existem em uma solução aquosa de ácido acético. Então, aqui você também deixou em branco, né? Mas essa B eu já não vou exigir muito de você, mas você precisava ter feito pelo menos a 9A, sabe? Já dá para você ter feito, mas tudo bem. Então, ó, aqui, como que fica a reação? H3C, COOH. Essa daqui é a molécula de ácido. Mais H2O. Essa daqui é a minha molécula de água. Dando H3O+. Esse daqui é o meu íon hidrônio ou hidroxônio. Nossa, ficou muito feio, né? Vou tentar escrever melhor. Vou escrever em letra de forma melhor. Hidroxônio. Pronto. Mas, deixa eu ver se eu consigo continuar aqui desse lado. Eu não consigo, vou continuar aqui embaixo. H3COO-. Esse daqui é o meu íon acetato. Tá bom? Eu continuei aqui embaixo, tá? Mas não tem problema. Aqui, continua aqui embaixo. H3O+, mais H3COO-. Tá. 10. A irrigação artificial do solo pode ser feita de várias maneiras. A água utilizada para irrigação é proveniente dos lagos ou rios e contém pequenas quantidades de sais dissolvidos.
Sabe-se, desde a mais remota antiguidade, que a irrigação artificial intensa pode levar à salinização do solo, tornando-o infértil, principalmente em locais onde há poucas chuvas, em regiões onde ocorre regularmente, de modo a não ser necessária irrigação. A salinização não ocorre. Como se pode explicar a salinização do solo e por que a água da chuva não provoca a salinização? Bom, eu vou colocar um textinho aqui mesmo, para a gente não ter que ir para o Jamboard. Então, ó, quando a água usada na irrigação evapora, os sais nela dissolvidos permanecem no solo, provocando a salinização. Pronto. Aqui, como a água da chuva não contém sais dissolvidos, quando ela evapora, ela não deixa resíduo. Pronto. É isso. Uma questão, resposta simples, mas é o que precisa ser respondido aí, tá? Então, ó, agora vamos para a questão 11. Tá tudo certo? Respondi, foi, tá. Tá, então questão 11. O cloreto de sódio, NaCl, é um sólido iônico que apresenta alta solubilidade em água. As figuras apresentam 4 modelos distintos para descrever a solvatação do NaCl pelas moléculas de água. Indique se a molécula de água é polar ou apolar. Justifique sua resposta considerando a polaridade das ligações OH. Então, ó, aqui a gente já teve aula sobre isso, né? Deixa eu ver o que você respondeu no simulado. Eu até esqueci. Você nem respondeu essa. Você teve. É que eu não sei quando que você fez esse simulado, né? Mas não lembro se foi antes ou depois de a gente revisar a polaridade. Mas depois que a gente revisou a polaridade, eu acho que você poderia fazer esse exercício, que você deixou em branco. Tá, gente? Eu sei que você falou que você achou mais difícil mesmo esse simulado. Então, justamente por isso que eu acho bom você refazer ele. Tá, então vamos lá. Ó. A molécula de água é polar, pois o oxigênio. Deixa eu diminuir aqui, ó. Ó, tem eletronegatividade maior que o hidrogênio H. As ligações OH são polares. Fazendo com que a molécula de água tenha maior concentração eletrônica sobre o átomo central. A gente até fez uns desenhos, né, na aula sobre isso. É bom relembrar, tá bom, Gi? Aí ele fala assim, ó, indique qual dos modelos A, B, C ou D descreve melhor a solvatação do NaCl em uma solução aquosa diluída. Justifique sua resposta considerando as interações entre as espécies em solução. Cadê? Tá. Aqui a gente tem que observar a figura. Então, ó, a gente tem aqui a parte negativa da água
sendo atraída pelo íon positivo, quanto a parte positiva da água sendo atraída pelo íon negativo. Então, essa A está certa. A B não é isso que acontece, ó. A parte negativa da água está sendo atraída pela parte negativa, pelo íon negativo, ó. Qual que é a parte negativa da água, gente, ó? Tá aqui o desenho, né? Aqui o desenho. Essa é a parte negativa, essa é a parte positiva. Aqui são os dois hidrogêniozinhos, aqui tá o oxigênio, tá bom, Gi? É só você ver lá no seu caderno, que a gente já viu isso. Vou fazer de outra cor aqui, melhor. Aqui, ó. O O e os Hs. Aqui é negativo, aqui é positivo. Então, aqui, ó, a parte negativa está sendo atraída pela positiva. Aqui não, aqui a gente tem negativo, negativo, então esse daqui não é. Aqui, ó, positivo com positivo, nada a ver. Essa D faz sentido, ó, a parte positiva está com a parte negativa, só que, tá vendo que está muito perto? A gente está falando de uma solução diluída. Isso significa que é a A, porque aqui está mais espalhado, tá vendo na foto? Então, como que a gente pode escrever isso? Por isso que eu gosto de colocar nos simulados questões de escrever, sabe? Porque senão o aluno vai treinar só exercício de primeira fase, chega na segunda fase, surta. Então vamos lá, ó. Modelo A, o polo positivo das moléculas de água está ao redor do íon cloreto menos. E o polo negativo das moléculas de água está ao redor do íon sódio mais. É porque o NaCl ele vai em solução aquosa de o NaCl. Ai, deixa eu anotar isso. NaCl, ele é um sal, né? Cloreto de sódio. Sal em água. Ah, não acredito. Volta. Cadê? Aqui, ó. Sal em água. Não, vou fazer assim. Sal em solução aquosa, ele se dissocia. Formando Na mais aquoso, mais Cl menos aquoso. Tá? Então, aqui, nesse desenho, o que é essa bolinha rosinha? Ah, tem a legenda aqui, né? Ó, é o sódio. A bolinha verdinha é o cloreto, é o cloro. O íon cloro. Tá, deixa eu continuar a escrever aqui, então. Nossa. Observa-se que isso também ocorre em D. Porém, nesse caso, os íons estão muito próximos e o texto se refere a uma solução diluída. Então, é muito importante também, quando você está escrevendo uma resposta, você prestar atenção se você está escrevendo essa resposta bem completinha. Por que é a A e não é a B? Por que é a A e não é a C? Por que é a A e não é a D? Entendeu? Então, por exemplo, você explicou lá, é a A porque o polo positivo das moléculas de água está ao redor do íon cloreto e o polo negativo das moléculas de água está ao redor do íon sódio. Ok. Só que isso também acontece na D, sabe? Então, se você falasse só isso, sua resposta não ia estar completa. Porque você não ia estar explicando realmente por que é a A.
e não por que é D, por exemplo. Então, assim, você precisa ter a continuação. Observe-se que isso também ocorre em D, porém, nesse caso, os íons estão muito próximos e o texto se refere a uma solução diluída, ok? Então, quando eu falo sobre distinção, como você escreve resposta, tal, é sobre isso. Questão 12. Como a obtenção de água potável é de fundamental importância para a saúde da população, toda cidade moderna possui uma estação de tratamento de água. Nessa estação, a água captada, após passar por uma tela para remoção de objetos diversos, é submetida a um tratamento químico. Nesse tratamento, inicialmente, adiciona-se sulfeto de alumínio e hidróxido de cálcio. Esses compostos reagem entre si formando um precipitado gelatinoso de hidróxido de alumínio, que se agrega com partículas sólidas em suspensão, resultando na floculação das mesmas, que são removidas por decantação e posterior filtração. Para eliminar agentes patogênicos, adiciona-se cloro gasoso, hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio. Em todos esses casos, o agente bactericida gerado é o ácido hipocloroso. Aí, alternativa A. Dos reagentes químicos citados no texto, vários pertencem à função sal. Cite o nome de 2 deles. Então, ó, aqui a gente já consegue reconhecer, ó, hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio. Então, cite 2 deles. Aqui, ó. Hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio. Pronto. Dê as fórmulas dos sais citados na resposta acima. Então, aqui, ó, você precisa lembrar da aula de nomenclatura de sais, beleza? Por isso que eu falei, dá uma estudada antes de fazer os simulados. Tá? Então, ó, NaClO e CaClO2. Quais dos reagentes citados no texto são uma substância simples? Cloro gasoso. Posso até escrever o cloro gasoso. Escreva a equação balanceada da reação que ocorre entre sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Então, aqui também, além das funções inorgânicas e tal, também tem que lembrar da aula de balanceamento. Então, esse é um exercício mais chatinho mesmo, tá? 3, CaSO4. Não vou conseguir escrever aqui, vai ficar muito ruim. Vou fazer assim, eu vou tentar diminuir o tamanho da grossura da caneta para ver se fica melhor. Peraí. A espessura mais fina. Pronto. Tentar escrever de novo, ó. Então, é Al2, SO4, 3, mais 3, CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, né? Então, aqui é o sulfato de alumínio, mais 3 mols do hidróxido de cálcio, dando 3 CaSO4 mais 2 AlOH3. Então, primeiro você monta a reação entre o sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio e depois você balanceia, tá? Complete o quadro abaixo com as fórmulas e os nomes corretos correspondentes. Tá, aqui, mais uma vez, você precisava lembrar das regras de nomenclatura. Então, assim, pelo que você estava me falando, você estava entendendo. Chegou na hora do simulado, você deixou tudo em branco. Aqui você deixou tudo em branco. Sim, Gi, você foi muito mal no simulado, de verdade. Tudo bem, né? Vamos treinar agora. Sem problema. A gente está estudando. Então, ó. Aqui. Cátion, NH4, ânion, Cl-, a gente tem o CH4Cl, que é o meu cloreto de amônio. Eu falei do cloreto de amônio nas aulas. Eu até falei, olha,
Cuidado para não confundir cloreto de amônio com amônia. Peraí. Pronto, assim tá mais bonito. Tá. Aqui, ó, BaCl2. Então, o cátion é Ba2+. Lembrando que o bário tá na família 2A, por isso que é 2+. Que aqui é o meu cloreto de bário. Aqui, ó, prata e nitrato de prata. Então, a gente tem que lembrar do nitrato, que é o NO3-. Nitrato de prata, AgNO3. Fe3+ com S2-, dá Fe2S3, que é o meu sulfeto de ferro 3. Tá? E aqui, ó, Fe2+ mais OH-. Isso daqui vai dar o meu hidróxido de ferro 2. Eu pus 3. É 2. 2. Pronto. Aqui, ó, questão 14. Comparar cloreto de potássio e cloreto de hidrogênio quanto ao tipo de ligação de cada composto puro e a dissolução de cada um desses compostos em água. Então, ó, ele quer saber do cloreto de potássio, essa daqui você deixou em branco também, né? E do cloreto de hidrogênio. Então, ó, vamos lembrar aqui. KCl, que é o meu cloreto de potássio, ele é um composto que realiza ligação iônico. Enquanto que o meu cloreto de hidrogênio, que é o HCl, ele é um composto que realiza ligação covalente. Então é aquilo que eu sempre falo. Sais e bases também, né? Realizam ligações iônicas, são compostos iônicos e se dissociam em água, enquanto ácidos realizam ligações covalentes, são compostos covalentes, são moléculas, né, que vão em água se ionizar. Ácidos ionizam, sais e bases dissociam. Então, quanto à dissolução de cada um desses compostos em água, o KCl. Foi 2 vezes. Meu, KCl. Ele sofre dissociação iônica, quanto que o meu HCl sofre ionização em água. Ok? Bom, tá acabando. Foi metade já. Então, ó, são 15. O H2S, também conhecido como gás sulfídrico e gás de ovo podre, é produzido pela decomposição de matéria orgânica vegetal e animal. Na atmosfera, em contato com o oxigênio, o H2S transforma-se em dióxido de enxofre e água. Escreva a equação que representa a reação completa e balanceada do gás sulfídrico com oxigênio. Então, ó, é aquilo que eu falei. Primeiro a gente escreve a reação, depois a gente balanceia ela. Então, aqui a gente tem o H2S com O2, dando SO2 mais H2O. Aí, depois de balancear, vou pôr 2 aqui, 3 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Okay? O trióxido de enxofre reage com água, umidade do ar e forma um dos ácidos responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida. Escreva a fórmula molecular e o nome desse ácido. Então, ó, aqui ele está falando dessa reação aqui. Ele não pede, mas eu vou pôr aqui, ó. Trióxido de enxofre, SO3,
que vai reagir com a água, vai formar o H2SO4, que é o meu ácido sulfúrico, tá? Bom, agora a questão 16. A queima do enxofre presente na gasolina e no óleo diesel gera dois anidridos que, combinados com a água da chuva, formam seus ácidos correspondentes. Escreva a fórmula desses ácidos e indique o ácido mais forte. Bom, nesse caso, a gente tem a formação de H2SO3 e H2SO4. Vão ter vários exercícios assim na lista, tá? Falando sobre a poluição gerada por óxidos de enxofre, que vai formar esses ácidos, né, derivados desses óxidos de enxofre, que vai poluir, etc. Então, aqui ele quer saber o quê? A força desses ácidos. São oxiácidos. Então a força é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então, ó, nesse caso, o H2SO4, vamos ver. Ele vai ter 4 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis. A força dele é 2. O H2SO3, ele vai ter 3 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis, a força dele é 1. Qual tem mais força? Esse daqui é mais forte, que é o H2SO4, tá bom? Então, assim, se quiser formar um textinho para justificar é basicamente isso. Quer ver? Vou colocar aqui. A força, não, pode pôr assim, o H2SO4 é mais forte porque o número de por aqui embaixo, número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis é 2, enquanto que no H2SO4 é 1. Pronto. Questão 17. Quando desabrocham, em torno das 9 horas da noite, as flores de uma certa trepadeira de jardim são brancas, mas ao amanhecer mostram-se rosadas e perto do meio-dia tornam-se vermelhas. Segundo os biólogos, essa mudança de cores favorece a polinização. Ainda brancas no escuro atraem mariposas. Na claridade, sendo vermelhas, chamam abelhas e borboletas. Os químicos explicam esse lento avermelhar pela presença nas pétalas dessa flor de um pigmento com qualidades de indicador ácido e base. Essa substância orgânica, semelhante à fenolftaleína, comporta-se como um ácido muito fraco. Sabe-se que, durante o processo de maturação da flor, seu meio intracelular, inicialmente ácido, se torna alcalino. Então, olha só, antes era ácido, depois ficou alcalino. Com base nas informações acima, responda às solicitações que seguem. Equacione a reação de ionização desse pigmento indicador em solução aquosa, representando sua molécula por H e N. Então, aqui, nesse caso, ele não fala, né, qual que é a fórmula molecular do indicador, mas não tem problema, que isso não impede a gente de escrever a reação. Então, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil, porque eu sei que minha letra é uma garrancho. Aqui. Tá, então... Travou? Foi. H e N, que é o meu indicador, em solução aquosa, ele é incolor. E aí, mais H2O aquoso, vai formar H3O mais aquoso, mais o indicador como um ânion aquoso.
e aqui fica vermelho. Tá? Explique por que a coloração do pigmento na flor madura é vermelha. Então, ó, vamos explicar aqui. Quando madura, a flor fica vermelha porque o meio se torna alcalino. Ou seja, estão presentes os íons OH- em maior quantidade que os íons do que os íons H+, certo? E a reação descrita anteriormente é deslocada para a direita, pois o íon H+ reage com o íon OH-, formando mais água. Então, vou só dar uma aumentada. Tá. Bom, agora a questão 18. De acordo com a legislação brasileira, são tipos de água engarrafada que podem ser vendidas no comércio para consumo humano. Ou seja, são águas potáveis, né? Porque são para o consumo humano. Então, a gente tem água mineral, água que, proveniente de fontes naturais ou captadas artificialmente, possui composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas específicas, com características que lhe conferem ação medicamentosa. Água potável de mesa, água que, proveniente de fontes naturais ou captadas artificialmente, possui características que a tornam adequada ao consumo humano. E água purificada adicionada de sais, água produzida artificialmente por meio da adição à água potável de sais de uso permitido, podendo ser gasificada. Com base nessas informações, conclui-se que os 3 tipos de água descritos na legislação brasileira são potáveis? É isso aí, exatamente isso. Questão 19. Com relação às funções da química inorgânica, é incorreta a alternativa A. A ionização do ácido clorídrico em água pode ser representada por HCl, ele vai aqui se ionizar, formando H+, Cl-. Aqui tá certo. B. Na2O e CaO são classificados como ácidos? Não, são básicos. É a B. O resto tá certo, né? Porque ele quer saber a incorreta, então, ó, o ácido fosfórico é um ácido de arrênio, sendo classificado como triácido, beleza? Porque tem 3 hidrogênios ionizáveis. Reação HCl mais NaOH, dando NaCl mais H2O de neutralização, certinho? Porque aqui a gente tem um ácido mais uma base, dando sal mais água, que é a estrutura mesmo de uma reação de neutralização. A nomenclatura para a substância MgOH2 é hidróxido de magnésio? Exatamente, isso mesmo. Serve a tabela a seguir elaborada por um estudante para resumir algumas características das substâncias HgCl, SO2, ou quer dizer, SO3 e Na2O. Só ver rapidinho como que está seu desempenho, para lembrar, né? Eu já corrigi isso aqui, mas... Ó, essa 18, você marcou uma alternativa que, assim, não fala nada sobre isso.
Se marcou água potável de mesa é adequada para consumo humano porque apresenta extensa flora bacteriana. Não falo nada sobre isso. É o que eu falei. Não tire palavras da banca. Flora bacteriana a gente tem na nossa barriga, mas, tipo assim, não tá falando nada disso na questão. Nada a ver essa D que você marcou, tá? Essa 19, você marcou e parece. Como assim você marcou? Meu, substância MgOH é uma base. Nomenclatura de base, Giovanni. Hidróxido de mais o cátio. Então, nesse caso, MgOH2. MgOH2, qual que é o nome? Hidróxido de magnésio. Mg é magnésio. Entendeu? Então, também não foi legal se você acertar essa 19. Realmente, você precisa estudar mais. 20. Essa 20, você identificou 2 erros, né? Mas você esqueceu de um terceiro. Então, ó, primeiro erro. HCl2 não é básico, é ácido. Tá? HCl2 é ácido. HGCl2 é ácido. Porque ele é originado de um ácido forte, que é o HCl. O SO2, quer dizer, o SO3 e o N2O não fazem ligações iônicas, e sim covalentes. Que foi esses 2 erros que você identificou, né? Porque é metal com metal, covalente, ok? Então, aqui, essa 20 você errou, mas, assim, você só faltou você identificar um erro conceitual cometido pelo estudante. Porque os outros 2 você identificou. Então, essa 20 você errou, mas o soldado caiu atirando, sabe? Vai. Questão 21. Deixa eu ver, essa 21. Essa página 37 você foi melhor, né? Nos exercícios dessa página 37. Essa 21 você errou, mas a 22 você acertou, 23 você errou, 24 você acertou, 26 você acertou, 27 você acertou, 25 você errou. Vamos ver aqui, né? Tá, então, ó, questão 21. Os extintores à base de espuma química são fabricados utilizando bicarbonato de sódio, NaHCl3. E ácido sulfúrico, H2SO4. No interior do extintor, essas 2 substâncias ficam separadas, uma da outra. Para ser usado, o extintor deve ser virado de cabeça para baixo, a fim de possibilitar a mistura dos 2 compostos que, então, reagem entre si. Um dos produtos dessa reação é um gás que produz uma espuma não inflamável que auxilia no combate ao fogo. Considerando essas informações, é correto afirmar que a substância gasosa presente na espuma não inflamável é. Então, ó, aqui, que reação que ele está falando aqui? Eu vou fazer no Jamboard só para mostrar a reação para vocês. Ah, não, eu acho que eu consigo fazer aqui em cima. Ó, então, é o que eu falei, monta a reação primeiro, depois balanceia. Então, aqui ele está falando da reação entre o bicarbonato de sódio, NaHCl3, com mais o H2SO4. Isso está dando o CO2. Isso vai dar CO2 mais H2O mais Na2SO4. Depois de balancear, você vai pôr o número de mols de cada substância que está aqui. Perfeito, essa é a minha relação balanceada. Qual que é, então, a substância gasosa presente na espuma que não é inflamável? Está falando do CO2, alternativa A, que a gente pode ver aqui nos produtos dessa reação. Questão 22. O índice de acidez da chuva, pH, pode ser medido por substâncias denominadas indicadores ácido-base, que em contato com a amostra de água da chuva pode mudar sua coloração, conforme a tabela a seguir. Então, aqui ele já dá as tabelas e aí ele fala assim: as chuvas que caem atualmente sobre as cidades têm sido ácidas, com pH em torno de 5,5, em consequência da emissão de dióxido de enxofre resultante da queima de combustíveis fósseis. Uma amostra dessa chuva em contato com a solução D, aí ele fala que é a solução e a cor que vai ficar. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Azul de bromotimol, a gente tem um pH de 5,5 que o exercício passou.
O azul de bromotimol, pH 5,5, ele fica, ó, amarelo. O alaranjado de metila, pH 5,5, ele fica amarelo-laranja. E o fenolftaleína, pH 5,5, fica incolor. Então, a alternativa A. Agora a questão 23. A fenolftaleína é um indicador ácido básico com o seguinte intervalo de viragem. Preparando-se amostras diluídas de cada uma das substâncias a seguir, uma delas apresentará coloração vermelha após a adição de fenolftaleína. Assinale. Bom, então, vermelha, a substância tem que ser básica. Básica. A única substância básica aqui é a D, leite. Refrigerante é ácido, suco de limão é ácido, vinagre é ácido, né? Vinagre tem um ácido acético, suco de limão tem um ácido cítrico. Refrigerante, o ácido vai variar de acordo com o sabor. Por exemplo, refrigerante de limão tem ácido cítrico. Aí Coca-Cola, se eu não me engano, é ácido fosfórico, alguma coisa assim. Tá. 24. Como o gás de óxido de enxofre é solúvel em água, ele pode ser incorporado às gotículas de água, formando as nuvens, formando ácido sulfuroso. Bom, aqui ele já está descrevendo uma reação, né? Que reação que é essa? SO2 mais H2O dando SH2SO3. Tá. Aqui, todos esses compostos fazem ligação covalente, né? SO2, a gente tem um ametal contra metal, água, ligação covalente, ácido, que é o H2SO3, ácido é ligação covalente também. A fenolftaleína, nesse caso, ficaria incolor, porque a gente tem um meio ácido, que nem a gente viu aqui a tabelinha, né, da fenolftaleína. E nesse caso, a gente consegue responder essas afirmativas, ó. Com relação ao dito no texto, faça as seguintes afirmações. Dióxido de enxofre possui fórmula SO3? Não. Dióxido de enxofre possui fórmula SO2. Os átomos das moléculas de dióxido de enxofre são unidos por ligações iônicas? Não, são unidos por ligações covalentes. 3. Uma solução contendo referido ácido permanecerá incolor ao se adicionar algumas gotas de fenolftaleína? Certíssimo. 4. O ácido sulfuroso possui fórmula molecular H2SO3. Perfeito, que é o que a gente viu agora. Então, alternativa D. Questão 25. Então, ó, questão 25 fala assim. Eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço, eu acho, para fazer essa. Ou não. Deixa eu tentar passar. Pronto, ó. Então, aqui a gente vai ter 3 frascos, A, B e C. Ó, em experimentos de laboratório, um aluno adicionou algumas gotas do indicador azul de bromotimol em 3 soluções aquosas incolores, A, B e C. A faixa de pH de viagem desse indicador é de 6 a 7,5, 7,6, né? Sendo que o mesmo apresenta cor amarela em meio ácido, aqui, muito importante. Amarela em meio ácido e azul em meio básico. As soluções A e C ficaram azul, ou seja, a solução A ácida, C ácida, e o B ficou amarelo, ou seja, B solução básica. Para isso, a gente tem que ter que a gente tenha, por exemplo, uma solução ácida, a gente tem que ter um ácido, um sal ácido. Para que a gente tenha uma solução básica, a gente tem que ter uma base ou um sal básico, sabe? Então, a única alternativa que corresponde a isso é a alternativa B. Então, B? É B? Deixa eu ver se é B. Eu acho que me confundi. Vinte e cinco é A. Eu nem verifiquei, eu fui só ver aqui no coisa é A. Não tem problema. Tirar aqui. NaHCl3, NaH4Cl, NaClO. Tá certinho. É A mesmo. Tá.
Então, ó, 26. A chuva ácida constitui um grave problema ambiental devido à grande quantidade de óxidos, principalmente o CO2 e o SO3, produzidos pela atividade humana e lançados na atmosfera. Cerca desse assunto, assinale a alternativa incorreta. SO2 e SO3 são óxidos que agem fortemente com base, sendo como produto sal e água, além de calor. Beleza? São óxidos ácidos, né? Essa é a propriedade, essa é a definição de óxidos ácidos. Tá. B. A combinação desses óxidos com vapor de água de concentrado resulta no ácido sulfúrico em uma única etapa. Bom, vamos ver, ó. O SO2, ele vai reagir com meio O2, formando o SO3. O SO3 reage com H2O, formando o H2SO4. Então, a gente vê aqui que são duas etapas, né? Uma e duas. Então, a B está incorreta. Então, a C e a D estão corretas, né? Não quero perder muito meu tempo, mas, ó, esses óxidos têm suas solubilidades em água aumentadas quando submetidas a altas pressões, tá? Certo? O ácido formado a partir do SO3 é mais forte do que o ácido formado a partir do SO2. Beleza? Ele já viu isso também, né? Ali nas outras alternativas. Então, ó, para finalizar, finalmente, diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar a empresa às normas de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos da indústria. O carvão mineral foi então substituído pelo. O carvão vegetal foi substituído pelo mineral. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho das imediações, tais como a morte de peixes e de vegetais ribeirinhos. Tal fato pode ser justificado em decorrência da diminuição de resíduos orgânicos na água do riacho? Não, nada a ver. Reduzindo a demanda de oxigênio, nada a ver, né? B. Do aquecimento da água do riacho devido ao monóxido de carbono liberado na queima do carvão? Não. C. Da formação de ácido clorídrico no riacho a partir de produtos da combustão da água diminuindo o pH? Não, nada a ver. D. Do acúmulo de elementos no riacho, tais como ferro, derivados do novo combustível utilizado. E E. Da formação de ácido sulfúrico no riacho a partir dos óxidos de enxofre liberados na combustão. Perfeito. Que essa é justamente tudo que a gente está vendo nessa lista, né? O tanto que apareceu de poluição por óxido de enxofre, né? O ácido formado pelos ácidos de enxofre, apareceu um monte de exercício disso. Então é bom você já ficar com isso na cabeça, porque é uma coisa que aparece muito no vestibular, como você pode ver aqui nesse exercício, tá bom? Então, assim, vamos ver agora os próximos simulados, como você vai ir, né? Eu vou, na nossa próxima aula, eu te devolvo esse simulado e aí você me entrega os próximos pra gente corrigir, beleza? Para aqui a apresentação, para te gravar. E é isso, beijinhos.